Eu quero falar sobre quando o símbolo ele toma o lugar de Deus. Vou falar de símbolos, mas é muito além do que símbolos. Às vezes, Deus usa uma pessoa, um sinal, qualquer outra coisa que o Senhor envia. E a gente acaba idolatrando aquilo. Ou seja, aquilo acaba, em vez de ser uma bênção, passa a ser um ato de problema na minha vida. Abra o texto de vocês no livro de Números, capítulo 21. Números 21. Eu vou do versículo 4 até o 9. Amém, Jesus. Todos acharam? Amém? Vamos lá? Números 21, versículo 4 até o 9 diz o seguinte: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, ponha-no sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui Moisés, vou explicar para vocês, quem gosta de assistir aquelas séries, né, na televisão lá, sabe muito bem o que aconteceu. Então o povo começou a reclamar muito com Moisés. Moisés ajudou a libertar o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, o mar se fechou e começaram a andar até a terra prometida. Só que o que aconteceu? Algumas confusões começaram a acontecer. E Deus permitiu isso para tratar o povo. Porque o problema não é tirar você do Egito. O problema é tirar o Egito de dentro de você. Então Deus começou a preparar para que eles pudessem tratar. Era um tratamento de Deus com eles. Para que eles pudessem se abster dessas coisas e focar em Deus. Mas isso não aconteceu. Eles começaram a murmurar, reclamar, né? Achar ruim. Um povo que era escravizado, que era humilhado, mal comia, começou a reclamar com quem te libertou. Não só contra Deus, mas contra Moisés, o homem de Deus usado para derramar os sinais sobre o Egito. Entenda? Então Deus, injuriado com isso, envia a serpente no meio do povo. Tipo, acaba com esses aqui que não quer mudança, não quer nada de vida. Tira esse cara de jogar. Então começou, e o povo foi reclamar para Moisés. Moisés fez o quê? Mais uma vez: Senhor, teu povo. Tá bom então, Moisés, faz o seguinte: levanta uma serpente aqui, entendeu? Coloca ela, e todos que olharem para essa serpente serão curados. Essas serpentes venenosas que matavam, né, o povo de Israel, quando eles eram picados, aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Deus fez algumas coisas aqui, tá? E tem um porquê Deus fazer essas coisas. A primeira que eu consigo chegar é obediência. Segunda, fé. Você foi picado, fui, e agora, Moisés, vou morrer. Olha para a serpente que eu fiz de bronze. Moisés está doidão. Vou ver esse cara nada. Que vou olhar para a cobra de bronze, nada, né? A gente encontra muitas dificuldades, às vezes na igreja a gente fala: gente, vamos para a igreja. Não vou para a igreja dele não já quer esse cara aí, esse cara de lado, né? É assim que as pessoas fazem, desobediência. Aí que vem a questão, abre para mim agora, João. Então foi bênção, tá?
As pessoas que olhavam para a serpente eram curadas, amém? Foi o sinal de Deus, mandou Moisés fazer, Moisés fez e o povo foi curado, amém? Agora abre aí 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Todos acharam? Meu Jesus. Eu vou ler do versículo... só o versículo 4 só é o suficiente. Diz assim... Aqui, outro período, anos e anos depois, se levanta um homem chamado Ezequias, e ele começa a mudar todas as coisas. Realmente, depois de muitos reis que vieram fazendo coisa errada, ele falou, não, eu vou fazer o certo. E ele começa a trazer trazer Deus, né? O centro de Israel para o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Diz assim, ó, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incensos e lhe chamavam Neustã. Olha que coisa. Houve um problema em Israel. Então, Deus dá a solução do problema. Dá um sinal. Manda uma bênção. Só que aquela bênção começa a ser idolatrada. Eles começaram a idolatrar aquela serpente que Deus mandou fazer. E começou a tornar como se ela fosse algo sagrado. E tiraram os olhos de quem realmente é sagrado. Então passou a ser um problema. Então Ezequias se levanta e começa a quebrar tudo aquilo que não agradava a Deus. Tudo aquilo que era idolatria, ele começou a quebrar. Escuta, entenda uma coisa. Todo tipo de idolatria incomoda a Deus. Entristece ao Senhor. Todo tipo de idolatria, você que idolatra futebol, esposa, como é que é idolatrar? Não é gostar. Tem enorme diferença entre você gostar de uma coisa e aquilo se tornar o ídolo da sua vida. Tem uma enorme diferença. Gostar de futebol é legal. Você gostar de assistir uma série, um filme, amar sua família, seus filhos, gostar do seu emprego é uma coisa. Agora, idolatrar é colocar ele acima de tudo, à frente de todas as coisas. O resto é resto. Isso aqui é sua prioridade. Isso é idolatria. Isso a gente tem que tomar o maior cuidado. Não só isso, vamos começar a fazer também rituais, como eles começaram a fazer. Eles começaram a queimar incensos. E deram até um nome, Neustã. Olha que coisa. Agora vamos ler João capítulo 3, versículo 14 e 15. João capítulo 3, 14 e 15. Diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus falando da serpente, apontando para a serpente e falando dele. Assim como a serpente foi levantada e todos que colocavam o olho nela eram curados, assim o Filho do Homem, eu, Jesus, vou ter que ser levantado no madeiro, e todos aqueles que olharem para mim também serão curados. Nem tudo que Deus usa, a gente deve se eternizar. Nem tudo que foi milagre ontem pode continuar sendo o nosso altar de hoje. Esse é o nosso problema. Deus fez ontem, e a gente se gaba com o que Deus fez ontem, mas e hoje? O ontem passou. E o agora? O que nós fazemos hoje para colher no amanhã? Existe uma diferença enorme entre ser instrumento de Deus ou se tornar um ídolo. Existe uma diferença entre o meio que Deus usa para te abençoar e o fim, que é o objeto final da sua adoração. Foi isso aqui que me abençoou. Não foi isso que te abençoou. Está dando para entender? Existe uma diferença entre sinal de Deus e Deus.
O sinal não é idolatrado. Deus sim. O sinal não é adorado. Deus sim. Está dando para entender? Então hoje eu quero falar sobre essa serpente. Acho que se minha esposa estivesse lá no meio do deserto crucificada, ela ia morrer. Não pode olhar uma serpente nem no desenho no papel. Aqui na fora olhando com uma serpente de bronze pendurada ali, minha mulher, olha nada. Ela tem trauma de serpente, não pode olhar que ela fica com trauma. Eu não tenho em casa por causa dela. Bom, uma serpente que salvou muitas vidas, mas precisou também ser destruída. Número 21, como nós acabamos de ler, nós vemos um povo que murmura, um povo que se rebela, um povo que reclama e que colheu as consequências de todos os seus problemas. Colheu as consequências de reclamar, colheu as consequências de resmungar, de murmurar com aquilo que Deus deu. Deus permite que serpentes ataquem então o acampamento, para que eles pudessem prestar atenção no que eles estão tendo. Então Deus dá uma ordem, né? Bem estranha, vamos assim dizer por sinal, né? A gente enxerga até aqui, antes dessa passagem de Moisés, falando de serpente, fala de Lúcifer, né? Fala da queda do homem no Éden, onde a serpente foi usada ali para fazer Eva comer do fruto proibido. Certo? Então, a imagem que todos têm é que a serpente aponta para o diabo. E aqui ele fala, levanta uma serpente aí que essa serpente vai curar o povo. E aí Jesus lá na frente pega e fala assim, olha, assim como a serpente foi levantada, eu também vou ter que ser levantado. Ou seja, uma figura de Jesus. Olha que loucura. Eu quero falar sobre isso para desmistificar uma coisa na cabeça de vocês. A serpente não é o diabo. A serpente não pertence ao diabo. A serpente é uma criatura feita por Deus. Assim como as plantas são criação de Deus. Amém? Então, enfim, simplesmente o diabo se apoderou da serpente para convencer a mulher. Hoje, o diabo se apodera de muitas coisas para convencer o homem e a mulher do erro e do engano. Seja uma amizade, seja um parente, seja o que for, para te convencer de não fazer a vontade do Senhor na sua vida. E aí você vai, e muitas das vezes o caminho mais fácil é onde ele está. Ele gosta de dar atalhos, entregar atalhos, porque a gente gosta de atalho, vamos falar a verdade? A gente gosta de atalho. Se a gente falasse assim, varão, olha, para você ficar rico, você coloca 1.000 nessa conta aqui, e amanhã vai ter 1 milhão. Poxa, vai pedir emprestado. Na hora. A gente gosta de atalho. Mas se você escutar uma outra pessoa falando assim, olha, é o seguinte, você tem que fazer investimento de pouquinho em pouquinho, vai investir lá no banco, vai te gerando juros, e aí daqui 30 anos você vai ter 1 milhão. E você fala, esse caminho é muito longo, esse aqui é mais curto, eu vou arriscar esse aqui, cara. É da natureza humana. A gente gosta de coisa fácil e prática. Pode olhar a evolução da internet. Temos pessoas aqui que na época era rádio. Olha o tempo de vida que evoluiu da rádio para a TV, da TV para o VHS, do VHS CD, o CD acabou assim, estralar de dedos. Tá lá, iPod, fone de ouvido, Discman. Cara, tem Discman hoje em dia é relíquia. Eu tive um desse. Mas Discman é relíquia, a gente teve um amarelão, pai, você lembra? Um amarelão, do grosso para bexiga. Cara, olha a evolução que teve. Hoje você tem tudo isso e muito mais aqui. Não tem tudo aí. E não tem nem fio. Você usa as coisas sem fio, você deixa aqui, você põe para tocar, põe um Bluetooth aqui, você toma banho com fone Bluetooth na orelha. Olha que loucura. Olha a evolução. E a gente gosta de coisa rápida. Se dá uma travada, já vamos mudar o plano da internet. Assim. É verdade. Sabe? Tinha essa internet aqui, é muito lenta, vamos para outra, a gente gosta de coisa muito rápido. A gente gosta de atalhos. E nos atalhos, muitos dos atalhos, é o diabo que está lá, te atraindo, porque é mais fácil.
Voltando para a serpente, todo que fosse mordido, que tivesse condenado à morte, se olhasse, viveria. Amém? Eu quero dizer para vocês hoje aqui, não era o bronze da serpente que curava as pessoas. Não era a forma, o ritual, né, que curava as pessoas. Não era o objeto. Não. Era a fé, em primeiro lugar. Porque sem fé, como é que ele ia acreditar? Que se ele olhasse, ele seria curado? Nem olhar. Mas fala, olha para cá. Eu não, meu pai morreu, meu tio morreu, meu primo morreu, meu amigo morreu, meu vizinho morreu. Fui mordido, vou morrer também, Moisés. Não, fiz uma serpente aqui, olha para... Ah, Moisés, está me tirando, Moisés? Eu vou olhar para uma serpente de bronze e vou ficar curado, Moisés? Você está doido? Hoje a gente fala para as pessoas assim, tá doente, vem na igreja, vamos orar por você. A pessoa não acredita na cura. Imagina lá, olha para essa serpente aqui que você vai ser curado. Era difícil para as pessoas também aceitarem isso. Tinha que ter fé. Fé era um dos principais motivos para isso. E o segundo mais importante, além da fé, lógico, obediência. Por quê? Moisés falou. Moisés é o libertador do Egito, foi o homem que Deus usou para fazer isso aqui. Se ele falou, vou obedecer. E por obediência e fé, alcançavam a vitória. Eram curados. E tudo isso fazia com que eles pudessem olhar para a direção certa. Que é o que nós devemos fazer hoje. Olhar para a direção certa. Para quem? Para Jesus. Assim como a serpente lá atrás ajudou e curou o povo de Israel, hoje nós temos Cristo Jesus, que foi pendurado no madeiro para te trazer cura, para te trazer liberdade em Cristo. Jesus, ele interpreta esse texto para nós. Cristo estava ali profeticamente, quando ele fala da serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali é uma tipologia de Cristo, é como se Cristo estivesse ali. Não era a serpente de bronze, mas era Cristo ali. Então Cristo estava ali de uma forma profética, mas não como uma serpente, mas como maldição assumida no nosso lugar. Aquele foi mordido porque blasfemou, falou mal do seu líder, falou mal de Deus, reclamou, murmurou e foi mordido e está condenado à morte. Olha para mim. Aí quando fitavam os olhos da serpente, ele pegava aquela maldição que estava sobre você e colocava sobre ele. E ele faz isso com a gente hoje. Você pecou, você errou, e por conta dos seus pecados, das suas falhas, estamos condenados ao inferno. Aí Jesus vem e fala, ei, olha para mim. E quando nós olhamos para ele, ele tira todo o peso do pecado, todo o fardo, toda a condenação que há sobre você e lança sobre ele. Isso é entender a cruz de Jesus. É entender que o fardo da culpa, o fardo da falta de perdão, a falta de perdoar, você não tem que carregar. Você tem que colocar na cruz de Jesus. E você colocando na cruz de Jesus, você consegue lá liberar perdão. Você consegue lá e falar, me perdoa. As coisas começam a mudar. O sinal de Deus, ele começa a ser um problema quando ele passa a se tornar um ídolo. Nós vemos em 2 Reis 18:4 que eles faziam ali incensos, quebraram ali, vem então Ezequias e quebra a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Agora tem aquela pergunta, por quê? Imagina aquele povo, rapaz, você é doido, Deus mandou o cara fazer lá atrás, Moisés, o cara dos 10 mandamentos, o cara que bateu na rocha e a rocha botou água, o cara que clamou e começou a descer pão do céu, o cara que abriu o mar e o mar depois engoliu o povo de Faraó. Você tá doido, Hoje em dia você quer algum espelho e os caras falam, 7 anos de azar, se lascou. Imagina esse cara lá atrás.
Agora vem a questão, por que Ezequias quebrou a serpente? Porque o povo começou a queimar incenso para ela, começou a dar um nome a ela, chamou ela de Neustã. Começou então a tratar o símbolo do divino como o divino. Começou a fazer como se aquilo fosse algo normal. E aquilo que apontava para Deus agora ocupava o lugar de Deus. Por isso, muitas das vezes, a gente fala algumas coisas, algumas pessoas interpretam de uma forma errada, como a gente faz, né? A gente pega, por exemplo, aqui a Bíblia, palavra de Deus, amém? Mas ela é santa? Sagrada? Sozinha? É só um livro. Sagrado é o Espírito que te conduz nas letras que estão aqui dentro. Isso aqui não é divino. Não tem poder de nada. Mas o Espírito que te conduz na leitura desse livro, aí sim, você consegue entender e ter poder sobre isso. Mesma coisa do óleo. É um sinal de Deus, é bênção, está nas Escrituras. Mas a própria Escritura diz sobre isso. Tem o enfermo sobre vós, unja os enfermos. Chama os presbíteros, unja. E orem sobre ele. E a oração da fé curará o enfermo. Não diz que é o azeite que vai curar o enfermo, é a oração da fé. A gente pega aquilo que Deus mandou, que é um sinal, e começa a tratar aquilo como algo divino e sagrado, e não é. Sagrado é Deus. Santo é Jesus. Estive em lugares que tinha pessoas que pegavam isso aqui e tomavam banho disso. E achavam que estavam protegidos contra as legiões satânicas, diabólicas, malignas das trevas. Não. Jesus nos ensina contra certas cascas de demônios, jejum e oração. Não diz o azeite. Se banha com azeite todo dia, de manhã, de tarde, de noite, então você terá poder para enfrentar demônios, principados e potestades. Não. Ele diz oração e jejum. Quando o meio vira o fim, Deus se retira. Quando eu começo a tratar isso aqui como sagrado e não Deus, e não apenas como um objeto, um canal, aí eu entro num problema, porque Deus se retira. Porque Deus não suporta a idolatria. A gente fala de idolatria, a gente gosta de olhar um monte de coisa. A gente gosta de olhar outras religiões, a gente gosta de olhar para aquela pessoa que só gosta de futebol, né? Mas tem gente que idolatra a própria igreja. Tem gente que idolatra o seu pastor. Tem gente que idolatra os símbolos. Acabamos de ler sobre Israel. Deus deu uma ordem para Moisés, construa. Moisés construiu, fez, o povo foi corado e começou a adorar e a idolatrar o que era apenas o meio e não o fim. Ezequias, o homem que quebrou o que Deus um dia usou. Cara, ousado. Ezequias era ousado. Agora presta atenção nisso aqui. Ezequias não destruiu um ídolo pagão. Ele destruiu algo que Deus havia mandado fazer. Foi muito sério o que aconteceu. Agora eu faço uma pergunta para vocês, igreja. Vocês têm coragem de quebrar algo que um dia foi um milagre na sua vida? Aquilo que um dia foi um milagre para você, e aí você mantém como sagrado e divino. Mas não é. Tem coisas que Deus usou. Um método, um líder, uma liturgia de culto, um costume. Não pode raspar o sovaco, tem que deixar o sovaco crescer. É um costume. Não está na Bíblia. Não pode pintar o cabelo, porque se eu pintar o cabelo com o inferno, porque está escrito na Bíblia que a virtude dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Sim, isso está escrito no livro de Provérbios. E o livro já nos deixa bem claro, é um provérbio. Provérbios têm que ser interpretados, não é ao pé da letra. Porque se fosse levar ao pé da letra,
A virtude do jovem está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Está vendo? A glória dos idosos no cabelo branco. Então, o cabelo do idoso tem que ser branco. Não. Está falando de tempo de vida, de história. Pessoas de cabelo branco, respeita quem tem idade. A glória dele é o tempo dele. Porque viveu e viu muita coisa. Senta e aprende. Porque se fosse levar o pé da letra, assim como para não pintar o cabelo, então, o mesmo versículo começa dizendo: a virtude do jovem está na sua força. Então, o jovem magrinho, que não tem músculo, não é virtuoso? Que força que esse versículo está falando? A força de vontade e disposição que muitos jovens deveriam ter. Porque hoje em dia o jovem quer ficar até meio-dia na cama, só dorme. O jovem hoje em dia está mais idoso que os idosos, né? Estão mais cansados. Mas um jovem tem muito mais vigor. Um jovem que se dedica, ele consegue trabalhar, estudar, fazer faculdade, ainda cuidar de alguns afazeres de casa. Então esse versículo está falando disso. A virtude do jovem está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Ou seja, jovem, você é virtuoso porque você tem força de vontade. Se você se empenhar em fazer algo, você vai realizar. Não importa o quanto aquilo te custe. E para os idosos, a sua glória é a sua história. É aquele velho ditado: quer minha glória e vai ver a minha história. Muitos querem tua glória, mas vai vestir seus sapatos e caminhar o que você caminha? Não é assim que funciona? Então, um costume que a gente tem que deixar, formato de culto, objeto, algo para você é sagrado, alguém te deu e é sagrado para você. Uma experiência, mas que hoje está ocupando o lugar que é só de Deus. O lugar do centro da sua vida tem que ser Deus. Mas é difícil dizer. Porque até o Natal, que era para ser Jesus no centro, a gente coloca o Papai Noel no centro. Tiramos Jesus do centro e colocamos o Papai Noel. Nós temos esse costume de tirar Jesus do centro das nossas vidas e colocar qualquer outra coisa. Eu tiro Jesus do centro e coloco lá a minha esposa, uma namorada, um namorado, filha, tio, primo, prima, amigo. Você coloca alguém no lugar de Deus. O pastor, coloca ele no centro. Deus não divide o trono com ninguém, nem mesmo com o seu passado. E aí a gente entra num problema que é a idolatria. E o perigo da idolatria moderna hoje ninguém se curva a uma serpente de bronze. Não, você não consegue olhar uma serpente de bronze hoje e falar: esse aqui eu preciso quebrar na minha vida. Não. Você corre para Deus ou para o dinheiro quando tudo aperta? A coisa apertou, vou correr para Deus ou para as horas extras? Eu vou correr aos pés do Senhor ou vou fazer mais um bico, e outro bico, e outro bico, e eu ocupo toda a minha vida? O meu tempo que era para Deus eu deixo de lado e passo então dar esse tempo para o dinheiro. Então estou dando meu dinheiro o meu tempo para mamão. Eu corro para o joelho do chão ou para o contato que eu tenho no meu celular? Preciso de uma ajuda, socorro, conversa comigo. Não consegue, precisa ter alguém para falar aos seus ouvidos e não consegue dobrar o joelho e somente falar com Deus. Você corre para a palavra de Deus ou você corre para a opinião que as pessoas têm para falar a seu respeito? O que você acha? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu dou esse passo ou dou aquele passo? Mas não consegue correr na palavra do que as Escrituras me diz. Aí você abre lá: espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Meu auxílio, Deus meu. E você fala: outra. Você não aceita a espera do Senhor? A gente quer o já, a gente quer o ontem, a gente quer o agora. O ídolo não é um objeto. O ídolo é aquilo que você
Consulta primeiro. No seu primeiro problema, o que você faz? Você ora? Você lê a palavra? E depois você vai se aconselhar com seus pastores? Ou você, meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei. Oi, fulano, tudo bem? E aí, tem um vídeo para nós? Menina, você não sabe. Ele aprontou de novo, o que eu faço? Aí você já começa. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aquele que não anda sob o conselho de ímpios. Quem são ímpios? Aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. E a gente busca conselho de ímpio. A gente prefere buscar o conselho de pessoa que não conhece ao Senhor do que ir lá se aconselhar com cristãos. Pastora, o evangelista. A gente deixa tudo de lado. A própria palavra, as escrituras, a gente deixa de lado. Abre para mim, João, Jeremias 17:5, por favor. Presta atenção nesse versículo. Olha, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço forte, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Presta atenção. Quer dizer então que eu não posso confiar em ninguém? Não. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando eu falo que eu posso, eu faço, eu aconteço. Ou quando eu pego meu irmão, não, aquele ali é o cara, eu vou falar com ele porque ele vai me aconselhar. Ele fez, eu vou fazer. Ele meteu o pé na jaca, eu vou meter também. Qual é a primeira coisa que você faz quando tudo está errado? Quando tudo aperta? Qual é o ídolo que você recorre? Cristo é um cumprimento. Cristo não é símbolo. A serpente era uma sombra. Cristo era a realidade daquilo. A serpente curava o corpo das pessoas. Cristo não só cura, como salva e liberta a sua alma. A serpente foi quebrada. Cristo foi levantado. E Cristo nunca será destruído por ninguém. Não olhe para o símbolo quando o Salvador já foi revelado. Para que eu quero ter símbolos? Para que eu quero ter objetos? Para que eu quero voltar para o passado, o que Deus fez lá atrás? Se Cristo está hoje de pé ao nosso lado. Se eu posso olhar para Cristo, que é o Salvador da minha alma. Cristo foi revelado a nós. É para Ele que eu tenho que olhar. Ele tem que ser o meu centro. Tem coisas que precisam ser quebradas em nossas vidas. E essa é a grande conclusão dessa mensagem. Aquilo que um dia Deus usou, Ezequias entendeu algo muito poderoso. Ezequias entendeu que aquilo que um dia Deus usou, se hoje rouba a glória de Deus, precisava ser quebrado. Deus usou. Mas está roubando a glória de Deus? Tá, então precisa ser destruído. Tem muitos homens que se levantam, Deus usa sinais, milagres, prodígios, maravilhas. E aí aquilo sobe na cabeça. E acabam assumindo a glória para eles, que é de Deus. E falam que glorificam ao Senhor, mas é mentira, porque Deus conhece o coração. Porque o ego incha, a soberba se levanta, e aí eu começo a me idolatrar. A família começa a idolatrar. Os membros começam a idolatrar, os discípulos começam a idolatrar.
E aí aquela pessoa passa a se sentir o próprio Cristo. Entende? Isso pode acontecer com você. Deus pode te levantar aqui num culto e começar a te usar em dons, milagres, prodígios, maravilhas. E você deixar isso subir no seu coração e subir na sua mente. E você sentir o super-homem e o supremo acima de todas as coisas e acima de tudo. E até mesmo acima de Cristo. Foi assim com Lúcifer. Ele se sentiu demais, era um ser de luz. E aí quis tomar o trono de Jesus. E por isso foi expulso do céu. Entenda. Tudo aquilo que rouba a glória de Deus precisa ser destruído. Bom, uma pergunta para vocês hoje. O que você precisa quebrar hoje? Reflita na sua vida. Qual é a primeira coisa que você recorre? Qual é a primeira coisa que você vai atrás? Qual é a sua serpente de bronze? O que Deus usou para você, para te abençoar lá atrás, e hoje está sendo uma maldição na sua vida? Está ocupando o lugar de Deus. O que você precisa deixar no passado? Deus fez lá atrás, isso aqui já não faz mais. O que está competindo com Cristo no seu coração? O que está no seu coração aí que Deus não consegue ter todo o espaço dentro dele? Tem que estar sempre dividindo com alguém, com alguma coisa, com algo a mais. O seu coração não é todo dele. Escuta. Jesus não é um símbolo. Jesus não é uma lembrança de um passado bonito. Jesus não é um amuleto da sorte que eu uso quando eu preciso. Ele é Senhor. Ele é Rei. E Ele sempre será Senhor. E se Ele é o Senhor na sua vida, não sobe espaço para mais nada no trono do seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus.